De fato, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dando continuidade à nossa série, nossa carta tão rica, tão maravilhosa como não poderia deixar de ser. Palavra do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, assim diz a santa e perfeita palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, que agora vemos como um espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Oremos novamente. Pai, aqui estamos nós diante da Tua santa palavra, que é maravilhosa, que é viva e eficaz, Pai. E nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, nesta noite. E pedimos, Pai, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, nos capacite a compreender e que a Tua palavra seja viva no nosso coração, seja viva na nossa mente e transborde através de nós para a glória do Teu nome, Pai. Que vivamos a Tua palavra, Senhor. Que Te honremos através daquilo que aprendemos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nesta noite. Ensina-nos, Senhor, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e prontos a aprender e a praticar aquilo que a Tua palavra tem nos ensinar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, o amor. Nós temos falado nas últimas semanas sobre os coríntios. Quantas coisas nós já vimos com os coríntios, não é mesmo? Já estamos no capítulo 13 e vimos muitas das dificuldades que eles enfrentavam, muitas lutas, muitas falhas, não é, daquele povo. E a principal falha que nós vemos em Coríntios é a divisão. Muitas divisões por muitos motivos, né? Divididos porque uns gostavam mais de um pregador, outros gostavam mais do outro. Divididos porque alguns tinham mais dinheiro, outros menos. Divididos até por causa dos dons, eles queriam ter os dons mais chamativos e desprezavam os dons que seriam considerados menos chamativos, menos especiais. E aqui no capítulo 13 a gente vê qual é a solução para os problemas dos coríntios. Qual é a solução para os nossos problemas? O amor. O amor que é algo tão falado hoje em dia, mas tão pouco conhecido, tão pouco vivido, tão pouco praticado. Interessante que na literatura grega, essa palavra aqui, o amor, o ágape, não era uma palavra utilizada. O amor era uma coisa considerada cafona, por assim dizer. Gostavam mais de aventuras, paixões. A literatura grega não falava muito sobre amor. E o Novo Testamento fala muito sobre este amor, sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas, e sobre amar ao próximo como a si mesmo, o amor. Não é à toa que o capítulo 12 termina com essa frase:
e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Depois de falar tanto a respeito dos dons, Paulo começa a falar do caminho que é o melhor de todos. Imagina para aquele povo lendo aquela carta, em que eles discutiam: eu quero ter o dom de operar milagres, eu quero ter o dom de curar, eu quero ter esse dom, eu quero ter aquele dom. E Paulo fala: vou mostrar um caminho mais excelente. Imagina a expectativa. Mais excelente ainda? O que pode ser mais excelente do que operar um milagre? O que pode ser mais excelente do que curar alguém? De repente ver um aleijado andando, um morto ressuscitando, tem coisa mais excelente que isso. Quero ver o que é. O que é mais excelente? Paulo começa aos poucos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Olha que interessante. Paulo começa a comparar os dons dos quais ele fala no capítulo 12 com o amor, de uma forma bem sutil. Um dos dons tão procurados pela igreja era o dom de línguas, falar outras línguas, outros queriam interpretar essas línguas. E Paulo fala: poderia falar todas as línguas dos homens, e hipoteticamente, língua de anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O bronze que soa e o símbolo que retine pode ser uma expressão tanto quanto estranha para nós hoje, né? Já escutou um símbolo retinando, se é que existe esse verbo? Para nós é uma coisa estranha, mas fazia parte dos cultos pagãos daquela época, o bater no símbolo, que fazia um som bem estridente, um som bem esquisito. E as pessoas, enquanto soava o símbolo, as pessoas começavam a emitir sons que não diziam nada. E era só um barulho seguido de um êxtase dentro do ritmo do símbolo. Era uma coisa bem estranha. Então Paulo compara: se eu tenho o dom de falar em outras línguas, ou tenho o dom de interpretar, mas se não tenho amor, vai ser como um barulho. Apenas barulho, que nada resolve. Já ouviu aquela expressão: lata vazia faz mais barulho? Se você pega uma lata cheia, joga ela no chão, ela vai fazer um bom barulho, dependendo de onde ela cair. Mas aquelas latinhas vazias, quando bate uma na outra, é um barulhão. Hoje em dia já não tem mais aquele costume dos carros, né, de recém-casados, que iam com aquelas latinhas vazias presas atrás do carro e ia fazendo aquele barulho. Lata vazia faz muito barulho. Muito barulho. Pessoas vazias também fazem muito barulho. Mas dom, o falar, o barulho sem amor é só barulho. Pregar sem amor é barulho. Evangelizar alguém sem amar é barulho. O amor precisa estar presente. Sem o amor, é como um símbolo que retine, um som estridente que nada resolve. Por mais, como se eu estivesse falando para os coríntios, por mais que vocês tenham os dons de falar outras idiomas, se vocês fazem isso sem amor, o que vocês estão fazendo é barulho. E ele continua mostrando a supremacia do amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele fala no capítulo 12 do dom de profetizar: anunciar as palavras de Deus. Sem amor, não sou nada. A palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Mas se nós anunciarmos a palavra de Deus para as pessoas ao nosso redor, sem amor, o que somos nós? Nada. Ou se você tiver todo o conhecimento e saber todos os mistérios e todas as ciências, se você for uma pessoa que tem uma sabedoria tremenda. Aliás, aproveito para abrir um parênteses aqui, irmãos. A devocional para o culto doméstico desta semana é a primeira vaidade do livro de Eclesiastes, que é a sabedoria. Vai falar sobre isso, então não perca a oportunidade. A sabedoria sem amor serve para quê? Para nada. Ele falou também de outro dom, o dom da fé. Ainda que eu tenha esse dom da fé de uma forma tão grande, fosse capaz de transportar os montes, sem amor, eu não sou nada.
Isso certamente era chocante para os coríntios, porque nós já vimos que um dos problemas dos coríntios, que causava toda essa divisão e o desejo de ter os dons mais chamativos, era o orgulho. E Paulo fala, você pode ter tudo isso, sem amor, não vale nada o seu dom, não vale nada a sua pregação, não vale nada o seu talento se você não o fizer em amor. E nós, como igreja, precisamos aprender este amor, viver esse amor de uma forma verdadeira, porque tudo que nós fazemos sem amor não vale nada. Até mesmo em casa é diferente. Eu lavar uma louça porque eu tenho que lavar é uma coisa. Eu lavar uma louça em amor porque eu amo a minha esposa e quero poupá-la do trabalho da água fria do mês de julho, é diferente. Quando nós fazemos as coisas por amor, tudo é diferente. Se a gente vem na igreja, por exemplo, de segunda-feira, acaba a reunião, a gente pega os lixos, junta o lixo e vai levar para fora. A gente pode fazer isso por amor, ou a gente pode fazer isso por obrigação. O amor é de fato o caminho excelente e supremo a todas as outras coisas. Ele continua no versículo 3, falando justamente sobre isso. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse versículo é um versículo extremamente forte, porque ajudar o pobre é uma coisa muito boa. O próprio Jesus fala da importância de estender a mão ao necessitado. Nós precisamos ajudar os pobres, ajudar quem estiver passando necessidade na igreja e fora da igreja também. Nós somos responsáveis por sermos luz deste mundo. Mas Deus não quer apenas a nossa ação. Deus quer também a nossa motivação. A ação que nós tivermos, por mais honrosa que ela seja, sem amor, também não adianta de nada. Você dá todos os seus bens para uma pessoa pobre, se não fizer isso por amor, isso não adianta nada. E é possível alguém fazer isso sem amor? Claro que é. Já contei para os irmãos que trabalhei 2 anos dentro da Cracolândia e eu vi muita gente distribuindo bens para as pessoas pobres ali. Muitas delas faziam a marmita numa mão e o celular na outra, para depois poder postar e mostrar para todos. Veja, aqui estou eu, ajudando o pobre e o necessitado. Isso é amor? Não é amor. A nossa motivação é tão importante quanto a nossa ação. Ajudar ao próximo é importante, mas é importante que seja pela motivação correta. Porque se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Interessante que quando Paulo escreveu isso, aquela perseguição maior sobre os cristãos ainda não havia começado a acontecer. Veio acontecer poucos anos depois, por volta de 70 depois de Cristo, a perseguição se tornou muito grande e cristãos realmente passaram a ser queimados, vivos. Conta a história, até mesmo a história secular, que muitos cristãos eram presos a um pedaço de um poste de madeira e aí amarrados. Depois jogava-se piche sobre os cristãos. Depois jogavam fogo neles. Era assim que o imperador iluminava os corredores de seu palácio. Uma coisa extremamente terrível. Porém, contam as histórias e as tradições que muitos destes morriam cantando. É aquela música. A paz não depende da circunstância. Uma coisa que só é possível pelo Espírito Santo, que só é possível por amor. Até mesmo ter o seu corpo queimado. Se não for por amor, não vale. Não adianta de nada. Não resolve nada. O amor é supremo, portanto, a todos os dons. O amor é o mais importante. Precisamos, irmãos, ter amor, porque sem amor os dons são inúteis. E sem amor, todos os nossos sacrifícios também são inúteis. Sondemos o nosso coração antes de fazer qualquer coisa para Deus. Até mesmo ir à igreja sem amor, ouvir a palavra sem amor. Que estejamos aqui com o nosso coração aberto justamente para receber amor. Tá, mas eu preciso ter amor então, para exercitar os meus talentos.
Eu preciso ter amor ao servir a Deus, eu preciso ter amor ao servir ao meu próximo, mas o que, afinal de contas, é amor? Será que eu preciso sentir um friozinho na barriga toda vez? Ele, né, como diz aí no mundo, aquelas borboletas no estômago, toda vez que eu fizer algo por alguém? Será que eu preciso estar saltitante na hora de ir para o culto? Porque, convenhamos, nem sempre nós estamos saltitantes na hora de ir para o culto, principalmente quando está frio. Se estiver chovendo, piorou. Mas a gente é tão pecador que até quando está calor, né? Quando está calor é porque está calor, quando está frio é porque está frio. Quando está ventando é porque está ventando, quando não está ventando é porque o clima está seco. Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos de fato, mas nós precisamos ter amor. O amor não é o friozinho na barriga, não é exultar. E as características do amor começam a ser apresentadas pelo próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do versículo 4. Primeiro, o amor é paciente. Uma característica do amor é ter paciência. Você é paciente? É fácil dizer para o meu irmão que eu o amo. Difícil é ter paciência quando ele pisa no meu pé. Difícil é ter paciência quando ele escorrega comigo. Quando ele faz algo que me chateia, quando me entristece. É fácil dizer que eu amo se eu não tenho paciência. O amor é paciente. O amor também é bondoso. Sabe o que é bondade? Bondade é uma ação em prol do outro. É algo ativo em prol do outro. É você estender a mão para alguém, isso é bondade. Você cuidar do próximo é bondade. Amor é fazer algo por alguém que está ao seu redor. Isso é o amor, isso é a bondade. Outra característica do amor. O amor não arde em ciúmes. Porque quando a gente ama, a gente não se sente dono daquilo que nós estamos fazendo, do ministério, das pessoas, nem mesmo de Deus. Imagina que amanhã ou depois eu saio daqui. Vem um pastor para cá, vem um seminarista, e aí eu começo a ouvir falar: olha, apareceu lá um que prega melhor que o Tiago. Apareceu um camarada lá que é mais carismático que o Tiago, que ensina melhor que o Tiago. Agora que ele chegou, a igreja está uma bênção. Se eu amo os irmãos, eu vou me sentir feliz por isso. Eu vou me sentir alegre por isso. Porque é o reino de Deus que está crescendo e ganhando com isso. Se levanta aqui um seminarista, como eu falo muito do Marcelo, né, eu já vou pegar o Rafael. Se o Rafael vai para o seminário, vira um seminarista e começa a servir a Deus, a gente percebe: olha só como o Rafael é uma bênção. Como o Rafael está crescendo, olha como ele ensina bem. Olha como ele fala bem, olha o amor com o qual ele trata as pessoas, olha que maravilhoso. E eu começo a escutar as pessoas elogiando o Rafael. Se eu tenho amor pela igreja, amor a Deus e amor pelo Rafael, eu vou falar: é isso aí, Rafael, manda ver, Rafael, continua estudando, continua crescendo na palavra, porque é o reino de Deus, porque uma característica do amor é que ele não arde em ciúmes, seja de coisas, de pessoas ou de ministério. Nós entendemos que trabalhamos juntos com o mesmo objetivo, e o nosso objetivo é a glória de Deus. E essa é outra característica, inclusive, do amor. O amor não se envaidece e não é orgulhoso. No amor não tem espaço para vaidade. Quem ama não está preocupado em aparecer, em ser lembrado, em ser conhecido, em ter muitas curtidas e seguidores. Quem ama não se preocupa com isso. Quem ama de fato se preocupa em que Deus seja conhecido, que Ele seja lembrado, que Cristo seja adorado. Não importa que nós sejamos esquecidos, irmãos. Não há espaço para vaidade no amor. O amor não se envaidece, não quer aparecer. O amor não é orgulhoso. E o orgulho é um pecado complicado. Porque é difícil um orgulhoso saber que ele é orgulhoso, né, irmãos? O orgulhoso, é uma das pessoas que mais precisa de ajuda da igreja. Porque quando a gente se orgulha, a gente não acha que a gente não é orgulhoso. Pelo contrário, a gente se orgulha da nossa humildade. A pessoa orgulhosa, ela sempre acha que ela está bem. Poucos foram os orgulhosos que eu conheci que reconheciam que tinha uma luta contra isso.
e a gente precisa ajudar, porque o orgulho faz a gente achar que a gente é bom. Deus nos dá dons e talentos para serem usados pela glória dele. E quando a gente começa a usar os dons e talentos que Deus nos deu, e a gente começa a fazer as coisas bem feitas, é normal que as pessoas reconheçam. É normal alguém chegar e falar: Marcelo, tu toca bem esse violão, hein, rapaz? Olha que bênção quando o Marcelo toca o violão. Quando o Anselmo começa a cantar ali, inclusive impressionante, o Anselmo toca 20 instrumentos e consegue tocar os 20 ao mesmo tempo e ainda cantar junto, fazendo acrobacia. É impressionante. E quando as pessoas começam a reconhecer os talentos que Deus nos deu, a gente corre o risco de esquecer de Romanos 11:36, que diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a gente corre o risco de começar a pensar: eu sou bom mesmo, realmente. Eu toco melhor que todo mundo, eu canto melhor. Eu sou mais bonzinho, eu sou mais humilde, eu sou mais simpático, eu sou mais carismático. E o orgulho cresce e a gente começa a achar que a gente é alguma coisa e começa a se envaidecer. Não. Se a gente serve em amor, se nós temos o amor de fato em nós, não há orgulho, não há vaidade naquilo que nós fazemos. O amor também não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Geralmente a pessoa inconveniente é a pessoa que se preocupa só com seus próprios interesses, né? A pessoa inconveniente é aquela que não se importa o que está acontecendo. É aquele que no popular a gente fala sem noção. Obrigado, Tati. Pessoa inconveniente é a pessoa sem noção, que chega e faz, e apronta, e é o caos. E não percebe de nada, porque é uma pessoa que não pensa no próximo. Ela só pensa no interesse dela. Uma pessoa que só pensa em si mesma, ela vai acabar sendo inconveniente. Tem ali um cafezinho no final do culto. A pessoa que só se preocupa com o seu próprio interesse já vem com aquele copo americano lá e já despeja tudo no copo dele e vai embora. Não está nem aí se acabou o café e os outros vão ficar sem. Inconveniente. Mas a pessoa que ama, ela não procura o seu próprio interesse. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora imagine o pessoal de Coríntios lendo essa carta. E eles estavam fazendo tudo o contrário. Eram vaidosos, eram orgulhosos, procuravam o seu próprio interesse. A gente vai ver, se Deus quiser, na semana que vem, no capítulo 14, que eles eram inconvenientes também, viu? A gente vai ver na semana que vem quão inconvenientes eles eram. Eles estão aprendendo sobre o amor. Outra coisa do amor: o amor não se irrita. O amor não se irrita. Existe a chamada ira santa. A gente vai ver a ira santa aqui também no versículo 6, que é aquela ira contra a injustiça. Isso é diferente da pessoa que se irrita com tudo, com todos, que tudo é motivo para ficar nervoso. E às vezes esse pecado anda junto com orgulho, né? Porque a pessoa irritada, ela diz: mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou fazer o quê? Eu tenho personalidade explosiva. Eu sou irritado porque a minha personalidade é forte. Bom, se você tem uma personalidade forte, Deus te deu essa personalidade para ser usada da maneira correta, contra a injustiça. Não contra as pessoas ao seu redor. Não contra aqueles que deveriam ser alvo da sua misericórdia e do seu amor. Quando a gente tem amor, a gente não se irrita e não se ressente do mal. Como é difícil, né? Se alguém faz o mal para a gente, a primeira coisa que a gente faz é se irritar. E depois que se irrita, a gente se ressente. Às vezes, irmão, já aconteceu comigo, né, como um bom motoqueiro, de tomar fechada no trânsito, e aquela fechada, sabe aquele quase, né? Que quem anda de moto sabe como é que é. Todo dia tem um quase diferente, né, Marcelinho? Todo dia é um quase diferente. Aí você toma aquela fechada e fala: foi quase. Foi quase. E ainda a pessoa te xinga. Pior é isso: se você faz uma barbeiragem e a pessoa te xinga, você se sente mal, mas a gente ainda entende. Agora, quando a pessoa é o errado, te faz o mal, ainda te xinga e vai embora, teve dia de ficar o dia inteiro pensando naquilo. Ficar nervoso, falar: o camarada quase me matou, ainda não teve
coragem de me xingar e ainda foi embora. Eu não consegui me tirar ali com a situação e você fica ressentido com aquilo. Mas no amor não tem ressentimento. A gente até se ira com a injustiça que foi cometida. Mas no amor, a gente não fica ressentido. No amor existe a capacidade de perdoar. De perdoar sabendo que alguém faz mal para a gente, mas a gente sabe que às vezes é a gente que faz mal para o outro. Mesmo sem querer. Porque aqui não tem nenhum santinho, nenhum perfeito. Estamos crescendo em santidade, na graça do Senhor Jesus. Mas nenhum de nós ainda é perfeito, a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí nós já vimos que o amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor não é uma coisa apenas passiva, pacífica. O amor se levanta contra a injustiça. E você sabe disso bem. Se alguém faz mal para o seu irmão de sangue, você fica chateado também. Eu não sei como eram vocês na escola, né? Porque tem irmão que é unido e tem irmão que não é. Então é difícil dar o exemplo. Mas geralmente na escola, se alguém mexe com o irmão, o outro vai tomar as dores junto, né? E se preocupa. Se alguém comete uma injustiça contra a minha mãe, eu queria ir atrás, que história é essa? Vou lá ajudar minha mãe. Justiça contra a minha mãe? De forma alguma. Nem injustiça contra o pai, contra a mãe, contra a esposa, contra o irmão de sangue. A gente é rápido em se levantar. Mas às vezes a gente vê injustiça com um outro distante e a gente não faz nada. A gente só fala, se fosse comigo eu não ia deixar barato. Mas a gente não faz nada. Uma vez eu fui assaltado dentro do trólebus, quando eu era adolescente, 15 anos, pouco antes de me converter. Foi uma situação muito ruim. Camarada, passei pela catraca, o camarada me segurou pelo braço e falou, me dá seu dinheiro. Eu falei, não vou te dar nada. Ele puxou o revólver, encostou aqui na minha costela e falou, me dá seu dinheiro. Eu falei, opa, dei até as moedinhas que eu tinha no bolso para ele, né? Dei tudo que eu tinha. E aí ele foi embora e eu fiquei com aquela sensação ruim na costela o dia inteiro, como se eu tivesse sentido aquele negócio na costela. E aí um rapaz que estava lá falou assim, era assalto? Eu falei, é. Ele falou, se fosse comigo. Se fosse com ele, ele ia entregar também, provavelmente. Mas um dos problemas do ser humano é que a gente vê, às vezes, a injustiça acontecendo e a gente só se ira, só se revolta quando é contra a injustiça, quando é contra nós. Quando é contra alguém que a gente ama. Por isso nós precisamos amar mais. Amar até aqueles que são distantes de nós, para a gente se levantar assim contra a injustiça. Em oração e em ação. Dentro, claro, dos limites estabelecidos pela lei de Deus e pela lei dos homens, mas nós precisamos nos levantar contra a injustiça, porque o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus, irmãos. Tudo sofre, o amor é capaz de sofrer todas as coisas e permanecer firme. O amor é capaz de suportar todas as coisas. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Espera. Você ama. Nós estamos agora no versículo 7. E aí, como está o seu amor? Como está o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo até aqui? Dentro das características apresentadas pelo amor. Paulo está dizendo para os coríntios, olha, coríntios, vocês querem dons, vocês querem isso, vocês querem aquilo, mas isso aqui vocês têm? E a paciência vocês têm? E a bondade vocês têm? E como vocês têm lutado contra a injustiça? Porque é isso que vocês têm que estar procurando, ó coríntios. E o Espírito Santo fala para nós, fala para mim, para vocês, e vocês como estão? Tantas coisas nós sonhamos, tantas coisas nós aspiramos, tantas coisas nós queremos. Mas e o caminho excelente? Como temos caminhado neste caminho? O amor jamais acaba. E aí entra, depois de anunciar as características deste amor, Paulo mostra quanto o amor é eterno. O amor nunca acaba. Profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta.
Certo sentido, de fato, era incompleta nos dias de Paulo, porque a Escritura, a revelação perfeita de Deus, ela estava sendo escrita, ainda não estava completa. Hoje nós temos a revelação de forma completa, mas ainda é incompleta de muitas formas, porque por mais que nós estudemos e conheçamos um pouco mais de Deus, domingo após domingo, semana após semana, nós ainda não conhecemos a Deus perfeitamente. Ainda tem coisas que nós não compreendemos perfeitamente. Tem muitas coisas que estão além da nossa capacidade cognitiva. Porque Deus é transcendente, Ele é todo poderoso e é maior do que tudo que existe, tudo que nós conhecemos. Então nós conhecemos de forma imperfeita. Mas quando vier o que é completo, o que é incompleto será aniquilado. Paulo fala, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. A gente vai crescendo e vai aprendendo e vai substituindo as coisas que antes estavam no nosso coração pelas coisas novas. Pelo menos essa é a forma natural, não é mesmo? Porque como a gente brinca, a adolescência hoje vai até os 35, não é? Então a gente demora mais para deixar de lado as coisas de mim. Mas trazendo isso para a fé, nós precisamos crescer e amadurecer no amor, amadurecer na bondade, amadurecer na busca pela justiça, amadurecer na nossa paciência. Precisamos amadurecer e crescer no amor. E hoje nós vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Esse versículo é lindo. Nós conhecemos a Deus hoje como quem olha no espelho, mas como também já explicamos anteriormente, o espelho nos dias de Paulo não é como o espelho de hoje, que você olha e vê direitinho. O espelho era como um aço bem brilhoso, assim, bem lustrado, que as pessoas olhavam e viam um reflexo, mas muito longe do espelho de hoje. Não era um reflexo tão bonito e perfeito, um reflexo distorcido. Como quando você para ali no laguinho e fica olhando para o lado e você vê o seu rosto balançando assim. É mais ou menos isso que a gente conhece de Deus hoje. A gente conhece de uma forma incompleta, de uma forma obscura, mas vai chegar o dia que a gente vai conhecer de face a face. Um dia você vai conhecer a Deus de uma forma tão completa quanto Deus te conhece hoje. Porque Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece perfeitamente, Ele te criou. Vai chegar o dia, meus irmãos, como está escrito lá em Apocalipse 22:4, que nós estaremos diante do Cordeiro, estaremos diante do Senhor, vendo a Ele face a face, e aí nós vamos conhecê-lo de uma forma tão plena quanto Ele nos conhece. Você já imaginou isso? Você anseia por isso, porque quem ama a Deus anseia por isso mais do que tudo. O que nós mais queremos, o que nós mais desejamos não é trocar de carro, o que nós mais desejamos é conhecer a Deus como Ele nos conhece de uma forma plena, face a face. E é isso que nós buscamos aqui domingo após domingo, buscamos conhecê-lo mais, buscamos ter mais intimidade com Ele, mas ainda assim isso ainda é incompleto. Um dia você vai olhar no rosto de Jesus, vê-lo face a face, como nós estamos conversando agora. Imagina a maravilha disso, você poder conhecê-lo. Isso é o completo. O que é incompleto vai passar, o que é imperfeito vai passar, mas o completo vai vir. Por isso que no versículo 13 está escrito: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei tentando entender. Falei, como o amor pode ser maior do que a fé? Afinal, Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sou salvo mediante a fé e não mediante o amor. Por que o amor é maior do que a fé? Maior do que a esperança? Na verdade, é simples de entender. Quando esse grande dia chegar, esse dia maravilhoso chegar, que nós estivermos na face, vendo Jesus face a face, a gente não vai mais precisar de fé. Ele estará lá. Você não vai precisar de fé para crer em Cristo. Você não vai precisar da fé para caminhar com Ele. Você não vai precisar da fé para crer nas Escrituras. Você estará lá, finalmente. Da mesma forma, a esperança, que a nossa maior esperança é esse dia.
O dia em que estaremos lá com o Senhor, vendo Ele face a face. Um dia a gente não vai mais precisar de esperança, porque aquilo pelo qual nós tanto esperamos finalmente vai acontecer. Seja porque morreremos, seja porque Jesus voltará, mas estaremos com Ele. Não precisaremos mais de esperança. Agora o amor vai permanecer pela eternidade. Porque nós continuaremos amando a Deus e continuaremos sendo amados por Ele. Continuaremos amando uns aos outros. O amor nunca vai acabar. A fé, não precisaremos mais. A esperança vai se concretizar, fatalmente se concretizará. E o amor permanecerá para sempre. O amor, meus irmãos, é o caminho excelente, mais importante que os dons, mais importante que os bens materiais, mais importante que a honra, mais importante que riquezas, mais importante que qualquer coisa. Mas não o amor como o mundo ensina, frio na barriga, paixão passageira. O amor como a palavra de Deus nos ensina. O amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, com todas essas características que nós estudamos nesta noite. Busquemos o caminho do amor. Que nós cresçamos, irmãos, em amor. Uns pelos outros, aqui não somos pelos outros, mas pelos de fora. E uma coisa interessante para concluir o texto dessa noite. Você sabe o que fez a igreja cristã crescer tanto? Você sabe como que uma igreja cresceu tanto a partir de 12 homens, na sua maioria um pouco estudo e conhecimento, homens simples? Como que a igreja cresceu tanto? Algumas poucas centenas de discípulos? Bom, na verdade, os dons foram importantes no início, porque de fato era um selo de autenticidade da pregação apostólica. Mas existe um historiador chamado Rodney Stark, que estudou todos os documentos a respeito do início da igreja primitiva. O que fez a igreja crescer foi o amor. Porque num período em que havia tanta perseguição, a igreja permanecia firme em Cristo, pelo amor. E isso era um testemunho para os de fora, porque viam os cristãos morrendo por sua fé. Mas não apenas isso, o amor até mesmo aos de fora. Porque numa época em que havia tantas doenças, tanta miséria, tanto sofrimento, as pessoas sabiam onde procurar socorro. Os cristãos socorriam, os cristãos estendiam a mão, os cristãos estavam sempre prontos a ajudar, mesmo que com isso eles trouxessem risco para si. O amor que vem de Deus fez a igreja crescer, e é o amor que vem de Deus que vai permanecer. Sirvamos a Deus em amor, seja no trabalho aqui, no dia a dia, seja ao evangelizar alguém no trabalho, seja nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. Vivamos o amor, irmãos. Que o Senhor nos conceda assim. Antes de orar mais uma vez, clamando ao Senhor que Ele derrame sobre nós esse amor, vamos cantar sobre o grande amor de Deus. Porque o grande amor de Deus é visto de fato na pessoa de Cristo. Não existe amor maior do que este, porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo é o nosso maior exemplo de amor. Sigamos a Cristo, aprendamos com o amor de Deus.